a viver os nossos desejos, estamos a viver a vida como nós queremos, a realidade como nós queremos, estamos completamente drogados com um burundanga espiritual. Com este pecado, não temos noção nenhuma da realidade. Sabem, podíamos falar sobre outras pessoas. Pedro. Sabem que, imaginem por um momento Pedro. Pedro está com o Senhor Jesus. Estão a tomar a ceia, estão a celebrar a Páscoa. E Jesus começa a falar com ele. Jesus disse, olha, vocês vão me abandonar. E Pedro disse, não, eu não te abandono. Se os outros te abandonam, eu não te abandono. Se for preciso, eu morro contigo. Tamanho o fervor, tamanha paixão. E o Senhor diz assim, ouve Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu vais-me negar 3 vezes. A coisa mais inacreditável, e o pecado também faz isso, na nossa vida, a coisa mais inacreditável é que Pedro, após algumas horas, nós não estamos a falar de dias, nós estamos a falar após algumas horas, Pedro está no pátio, dentro da casa do sumo sacerdote, Jesus está a ser julgado e Pedro no pátio está a falar com algumas pessoas que estão lá e eles acusam, olha, tu és um deles. Ele diz, eu não sou. Ele diz, olha, eu conheço, a tua fala te denuncia. E ele chega a praguejar para dizer, eu não tenho nada a ver com Jesus. E depois o que acontece a seguir é que há um momento em que no meio de toda aquela azáfama que era o tribunal, que era o julgamento de Jesus, quase como se Jesus ignorasse tudo o que estava a passar à sua volta. E a Bíblia diz que Jesus vira a cara e olha para Pedro. Depois do galo cantar 2 vezes. A Bíblia diz que Pedro lembrou-se. Pedro acordou. E quando Pedro acorda e apercebe-se do pecado que reinava naquele momento na sua vida, a Bíblia diz que ele saiu a chorar amargamente. Pedro acordou. Deixem-me dar mais um exemplo. Podemos falar sobre David. E sabem, leiam a palavra de Deus e vejam a história de David, o rei David. O rei David. O rei que derrotou Golias. Sabem, não se lembrem só de rei David porque o rei ou o jovem pastor que derrotou Golias. Lembrem-se também de David como uma pessoa que violou uma mulher. Lembrem-se de David como uma pessoa que mandou matar o seu marido. E a Bíblia diz-nos que depois disto ter acontecido, nós imaginávamos que David imediatamente sentiria o peso da consciência, mas o que é que nós lemos é que durante 9 meses, pelo menos, não sei se foi mais tempo, mas nós sabemos que o filho tinha nascido, o filho que ele tinha tido com Batseba, e durante pelo menos 9 meses nada acontece. David consegue viver o seu dia a dia sem sentir o mais pequeno efeito da consciência do pecado. Ele tinha perdido completa consciência do pecado, estava anestesiado por scopolamina espiritual. Ele olhava para a sua vida estava bem, ele estava com Batseba, o seu filho tinha nascido e naquele momento aparece Natã, nós conhecemos mais ou menos a história. Natã conta-lhes uma história sobre um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muito gado, o homem pobre só tinha um pequeno cordeiro. E então houve um visitante que foi visitar o homem rico não queria dar dos seus próprios cordeiros, e então vai e pega no cordeiro do homem pobre, e o homem pobre, que era a única coisa que ele tinha, perde isso. E então David, num estado de fúria, vira-se para Natã, o profeta, e diz assim, olha, esse homem que fez tal coisa é digno de morte, e tem que devolver 4 vezes ao homem pobre. E então Natã diz assim, tu és esse homem. Acorda, David. Tu és esse homem. Foste tu que pecaste. E durante todo este tempo não te apercebes disso. Deixa-me dizer-vos algo que provavelmente Natã diria se eu conhecesse scopolamina espiritual. Estás drogado, David. Achas que estás a ver a realidade como ela é, mas estás com uma visão completamente distorcida da realidade. Naquele momento, David cai em si. Assim, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor.
Sabem, nós precisamos de cair em nós. Nós precisamos de despertar. Deixem-me dizer-vos, em conversa com alguns irmãos, e não tenho dúvidas absolutamente disso, se achamos por um momento que o pecado, o único propósito do pecado nas nossas vidas é entreter-nos um pouco sem grandes consequências, o pecado das nossas vidas, e nós temos visto, pessoalmente, cada um de nós, todos nós, ninguém está isento disto, todos nós temos visto como é que o pecado consegue nos destruir. Consegue nos destruir a alma, consegue nos destruir a vida. E quando nos destrói e quando nós estamos prostrados, o pecado ainda consegue fazer ainda pior. É por isso que Jesus, como resposta a esse pecado, onde está pecado a tua vitória? O pecado não tem que ganhar na nossa vida. O pecado não tem que ganhar na nossa vida. E precisamos de despertar. Precisamos de acordar, dizer assim, Senhor, eu quero ver a realidade como tu a vês. Sabem que Jeremias capítulo 6 o Senhor fala contra os profetas e diz assim, os meus profetas saram de uma forma levianamente, curam de uma forma levianamente e depois dizem paz, paz, quando não há paz. Nós conseguimos viver como Pedro algumas horas completamente anestesiados por causa do pecado, sem percebermos o que a realidade realmente é. Nós podemos viver alguns meses, talvez como David, anestesiados, sem percebermos o pecado que fizemos e a forma como o pecado está a distorcer a nossa realidade. E pior, nós conseguimos às vezes viver anos, talvez como o filho pródigo. Vivemos anos, vivemos décadas. E a nossa noção da realidade está distorcida. Está distorcida. Pensamos que há paz. Pensamos que estamos bem dentro das nossas casas. E deixem-me dizer-vos, à nossa volta está tudo um caos. Deixem-me dizer-vos que isto não acontece connosco individualmente, acontece connosco como igreja. Paulo, eu imagino Paulo quando começou o seu ministério e a falar de Cristo, a falar da graça que vem por meio da fé, sem obras, a falar a tanta gente, e as pessoas a terem a liberdade. Não era pelas obras, é confiarmos completamente em Deus. E sabem, então, mas havia algumas pessoas que ainda queriam prender alguns dos irmãos e diziam assim, olha, se tu queres ser um verdadeiro cristão, tens de cumprir estes rituais, tens de cumprir aqueles rituais. E o que acontecia é que alguns irmãos se deixavam aprisionar por rituais que Deus nunca tinha pedido. Naquele momento, para aquela altura. E viviam a sua vida. A igreja dos Gálatas vivia a sua vida em que se as pessoas fossem ter com a igreja como irmãos, eles recebiam como irmãos, mas diziam assim, olha, tens que fazer isto. Eu não sei quanto tempo é que eles fizeram isso. Se fizeram durante um mês, se fizeram durante um ano, se fizeram durante 2 anos. O que nós sabemos é que Paulo escreve uma carta aos Gálatas e disse assim, quem é que vos fascinou, ó Gálatas? Quem é que vos fascinou para não obteres a verdade? Acordem, por favor. Vocês acham que estão a seguir a realidade, mas o pecado está a distorcer as vossas vidas. Eu quando falo do pecado, e já disse isto, acho que já tive a oportunidade de dizer isto aqui uma outra vez, quando eu falo do pecado, Deus cria um caminho perfeito, bom, uma vontade agradável, perfeita, completa para nós. Cada vez que nós desviamos dessa vontade perfeita, nós estamos a violar aquilo que Deus planeou para nós, que é algo incrivelmente bom. Isso será sempre pecado. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tudo aquilo que Deus planeia para nós é incrivelmente bom. Nós desviamos disso para a esquerda ou para a direita. Estamos a pecar, estamos a falhar. Quando aquilo que Deus deu-nos é algo tão incrível, tão bom. Nós pecamos por ações, nós pecamos por pensamento, nós pecamos por motivações, nós pecamos de tantas maneiras diferentes. Nenhum de nós está isento de pecar, todos nós pecamos. Quem diz que não peca, mente. Mas o problema é quando nós deixamos que o pecado tome conta da nossa visão e começamos a ver a realidade de uma maneira completamente distorcida. E nas nossas igrejas, deixem-me dizer-vos que isso acontece de vez após vez. Deixem-me dar-vos 2 exemplos. Temos falado muito sobre isso, tenho falado com o Nando muito sobre isso. Sabem como é que Satanás, que é real, embora muitas vezes ele tente passar a mensagem que ele não existe, ou que é uma pequena influência que já não tem assim tanta influência,